Eu odeio a franquia Pokémon, e você também deveria. Não, você não leu errado. Na verdade, eu não odeio os jogos, inclusive eu tenho um apego sentimental e nostálgico com vários dos jogos até hoje. Mas eu definitivamente odeio o que essa franquia se tornou. E por que eu tô falando disso? Eu falo de Souls-like, jogo indie, Pokémon é muito diferente do tema desse canal. E é porque essa franquia realmente marcou minha infância lá pelos meus 10 anos e toda notícia que eu vejo sobre isso é contra a minha vontade e me dá desgosto. Mas pra te explicar isso, eu tenho que te contar uma história rápida primeiro. Pokémon veio ao mundo em 1996 e já foi um acerto absoluto da Nintendo. Lançaram outras versões do jogo, remake, continuação, o bagulho ganhou um desenho, filme, 1 milhão de produto relacionado, brinquedo, mais pra frente veio o jogo de carta e todas, repito, todas essas merdas são um sucesso. Tudo isso vende muito, tem muito público e é muito lucrativo pra Nintendo. Pra você ter uma noção do que eu tô falando, Pokémon é a franquia mais valiosa do mundo. Tudo bem que esse dado que eu achei é de 2024, mas eu não acho que tenha mudado muito não. Pokémon Black e White vendeu 15 milhões de cópias no mundo todo. E por que eu tô falando dele especificamente? Porque esse é um dos jogos menos gostados da franquia inteira de jogos. Então, a ovelha negra dos caras vende 15 milhões de cópias. Esse é o padrão de Pokémon. E mesmo com toda essa grana e relevância, os jogos de Pokémon hoje em dia estão assim. Mano, eu não sei nem o que colocar no roteiro, velho, de verdade. Os jogos de Pokémon hoje são patéticos. O problema tá muito longe de ser só gráfico, mas o gráfico já é mais que o suficiente pra criticar esse jogo. Sabe qual é o pior? A Nintendo já não oferece os hardwares mais potentes e agradáveis para os seus desenvolvedores trabalharem. Só que a Game Freak e a galera que desenvolve o Pokémon consegue ser ainda pior. Esse jogo que você tá vendo aqui também roda no Switch, igual os Pokémon que eu mostrei, com a diferença que ele é lindo e o time que faz Zelda não é incompetente. E a incompetência de Pokémon veio desde sempre, tá? O primeiro contato que eu tive com Pokémon foi no Nintendo DS, a franquia já tinha andado bastante, e eu lá com os meus 10 anos já me perguntava por que o DS tinha jogos assim e o Pokémon que eu jogava era assim. Ai, se eu soubesse que nessa época ainda tava bom. E lembra quando eu falei que o problema tava longe de ser só o gráfico? É porque pra mim, o maior problema dele é o seguinte. Por que a gente fala tanto mal disso e não fala o mesmo tanto disso? Cara, é sempre o mesmo jogo e quando tentam mudar um pouco a fórmula acontece isso aqui. Pokémon conquistou as crianças do mundo inteiro por conta de uma ideia criativa e designs carismáticos, e hoje é só a maior impressora de dinheiro do mundo do entretenimento, replicando uma fórmula da forma mais preguiçosa e mal feita possível até hoje. E não vou entrar no mérito de design ou da fórmula de jogos em si, porque eu acho o design muito subjetivo. Há quem diga que os designs dos Pokémon que os caras fazem decaíram muito. Eu, honestamente, nem sei como que estão os Pokémons novos. Eu nunca assisti o anime dessa porra, eu só me interessava pelo jogo. E eu joguei só até a 7ª geração, não sei de cabeça. E lá já existia o papo do Pokémon sorvete, o Pokémon saco de lixo. Honestamente, pra mim tanto faz, mano. Pra mim tem um monte de Pokémon que é tosco e eu acho ele da hora especificamente por ser tosco. Então eu não vou entrar no mérito de design. E a fórmula também não, porque ele é um RPG de turno. E é isso que qualquer pessoa que compra um jogo do Pokémon espera jogar. Não é como se eles tivessem que inovar e ressignificar e refazer Pokémon. Não, afinal, cada região é uma região. São mapas diferentes, são bichinhos diferentes, desafios diferentes, histórias diferentes.
problema é que até as histórias das regiões foram ficando cada vez mais medíocres. Algo que eles sempre tiveram abertura para inovar são os puzzles. Pokémon sempre teve puzzles. Puzzles simples, é para criança, né? Tem que lembrar disso. Mas são sempre os mesmos. Uma franquia sustentou, sei lá, 20 anos com os mesmos HMs, que são basicamente ferramentas que você tem para resolver os puzzles dentro do jogo. E foram as mesmas com os mesmos puzzles por 20 anos. E acima de tudo, eu gosto dessa fórmula de jogos e foi o que fez eu ter um apego nostálgico com todos esses jogos. Então eu definitivamente sou muito suspeito para falar disso, por isso que eu nem vou entrar nesse mérito. O que é indiscutível e que não depende de eu ser ou não ser fã da franquia é que o que a Nintendo fez nos últimos, sei lá, 10 anos pra cá é um tapa na cara do coitado que ainda compra esses jogos. O último jogo que eu joguei de Pokémon foi o Sun e Moon, que inclusive foi o último do 3DS, eu sinto que a parada desandou de vez depois. Eu achei um puta jogo divertido. Ele é genuinamente bonito, tanto artisticamente quanto o quanto ele utilizava o potencial do 3DS, que é o console que ele tava. Tem uma história um pouco mais madura até, inovou um pouco na fórmula dos jogos, e eu falei, caralho, isso aqui tá caminhando numa direção muito boa, e depois... Mano, que porra é essa, velho? Por que tudo aqui parece que é de massinha, mano? O que vocês estão fazendo, cara? E mesmo sabendo de tudo isso e tendo tanta raiva do que essa franquia se tornou, ou melhor, tendo tanta raiva do que fizeram com essa franquia que deu certo, eu ainda gosto dos jogos que eu joguei quando eu era criança. Pokémon pra mim é aquela franquia ruim de uma empresa mercenária, mas que você não consegue deixar de sentir saudade. Mas e você? Você tem algum jogo que se identifica com o que eu falei? Alguma coisa que era muito boa antigamente na sua infância e se perdeu ao longo do caminho? Porque eu sinto que eu e muita gente, a gente costuma ter esse sentimento saudosista com as coisas, de que era tudo melhor antes, mas eu consigo olhar até hoje com mais maturidade, com um senso crítico um pouco maior, que os primeiros jogos realmente eram muito melhores do que os jogos que saem hoje em dia. Dentro das limitações da época, eles tinham muito mais vida. Hoje em dia parece que tudo que sai dessa franquia é extremamente preguiçoso e relaxado. E o que mais me frustra nisso tudo é que não importa o quão medíocres sejam todos os produtos que eles entregam relacionados a essa franquia, vai continuar vendendo e fazendo sucesso. Porque Pokémon chegou num ponto de símbolo pra cultura pop, por assim dizer, que não tem mais volta. E a Nintendo sabe muito bem disso, por isso tá fazendo o que faz aí. Então, bom, como sempre em todos os meus vídeos, a aba dos comentários está aí aberta para você compartilhar suas experiências também, dizer se você concorda. Talvez você seja um defensor dos últimos jogos de Pokémon. Eu acho difícil, porque eu não... É muito difícil achar alguém que defende os últimos jogos. E a galera que vai estar falando sobre eles é só os fã mesmo, então, cara, não tem como defender, sabe? No mais é isso, espero que você tenha gostado. Se gostou, considera deixar o seu like e se inscrever. E a gente se vê no próximo vídeo desse canal. Valeu!